Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de virtualização com o XCP. Me chamo Estevão e resolvi fazer essa aula bônus para vocês, para a gente tratar de um assunto muito importante, que é a questão do cenário da rede. Vale muito a pena, né? Quando a gente for fazer qualquer implantação de qualquer sistema de virtualização ou não, né? É sempre importante a gente analisar o nosso ambiente, analisar o nosso cenário, para que a gente possa tomar, né, as melhores decisões, certo? Então, eu dividi esse cenário que a gente vai ver há pouco da seguinte forma: a gente tem a rede LAN, a rede de serviço, a rede de servidores e a rede SAN, né? A de LAN é o que seria a nossa rede local e a rede SAN é a nossa área de rede de armazenamento. Então, eu vou explicar isso um pouco mais à frente, mas é importante que vocês tenham esses conceitos na cabeça para poder fazer um planejamento, um projeto, né, da forma correta. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um cenário de um ambiente básico, certo? De uma empresa de médio porte para grande porte. E como é que a gente dividiu aqui? Então, a gente tem aqui na camada de cima, nessa primeira camada, nós temos a nossa rede LAN, né, que seriam as estações de trabalho, certo? A gente tem um firewall aqui, que no caso esse firewall ele vai fazer o papel de fazer o roteamento na rede, definir quem tem permissão para fazer o que, acessar o que, né? E descendo aqui nós temos a nossa rede de serviço, a nossa rede de servidores e aqui a nossa rede SAN, que é onde a gente está visualizando aqui, ó, o nosso storage. Então vamos lá, vamos para a primeira rede. Então a gente pode observar aqui nessa rede SAN que nesse caso aqui eu estou utilizando um /29, né? Ou seja, nós temos aqui 6 IPs válidos para que a gente possa montar essa rede. Uma rede SAN é uma rede que é onde a comunicação na sua grande maioria, é uma rede ponta a ponta, ou seja, o servidor físico ele é ligado diretamente no storage. Essa ligação ela pode se dar via uma controladora SCSI ou via uma controladora FC, que é aquela Fiber Channel. Considerando uma conexão do tipo FC, a gente não vai utilizar, né, um IP para poder fazer essa comunicação, certo? Ela provavelmente vai ter no console de configuração dela uma forma de a gente estabelecer a comunicação entre os dois dispositivos, mas no caso de uma comunicação via SCSI ou iSCSI, a gente utiliza o protocolo Ethernet para você poder fazer essa comunicação entre os dispositivos. Então aqui eu tenho uma conexão ponto a ponto do meu servidor com o meu storage, assim como do outro lado eu também tenho uma conexão ponto a ponto entre o outro servidor e o meu storage. Percebam que eu tenho aqui, ó, 1, 2 e 3, ou seja, está estabelecida uma rede entre esses 3 dispositivos. E ela deve ser separada. É importante a gente pensar, quando a gente vai fazer esse tipo de projeto, que a gente tem que aprender a fazer a segmentação da nossa rede, né? Criar várias sub-redes para que a gente possa fazer uma melhor, como é que eu posso dizer assim, utilização, né, dos IPs. E aqui no caso,
por se tratar de uma comunicação ponto a ponto, não existe o que a gente vai ver, por exemplo, nessa parte aqui de cima, questão de broadcast, de rede, porque eles estão ligados, né? Então, fisicamente, certo? Então vamos lá. Depois disso, nós temos aqui a nossa rede de servidores. Percebam o seguinte, que nessa rede de servidores, eu já estou utilizando aqui um /28, ou seja, eu tenho aqui 14 IPs válidos. Como é que eu vou distribuir esses IPs, né? Então, você vai configurar nesses equipamentos dentro desses 14 IPs, a gente vai colocar um IP para IDRAC, que é uma interface de comunicação com o equipamento, para você poder fazer o gerenciamento desse equipamento. Óbvio que nesse caso aqui eu estou falando de equipamento da Dell, né? A HP ela deve ter, né, algum sistema que você possa também acessar o servidor e fazer as configurações dela, mas no caso aqui eu coloquei nesse cenário que é os equipamentos que eu trabalho, que é da Dell, então a gente coloca um IP na IDRAC, né, que seria nesse computador, nessa IDRAC e nessa outra aqui, para que eu possa fazer as configurações desse equipamento. Depois disso, o SO que eu vou colocar aqui, no caso o meu Hypervision, que vai ser o XCP, né? Então ele vai receber um IP desse grupo aqui, certo? Aqui, ó, descendo aqui, ó, o meu storage, ele deve ter, né, uma conexão Ethernet, aonde eu vou acessar fazer essa comunicação aqui, para que eu possa fazer as configurações desse equipamento aqui para haver essa comunicação entre a rede SAN. Então também eu vou utilizar um desses IPs aqui. Então é importante essa segmentação, né? Então veja que eu estou aqui, ó, na rede 0, eu coloquei aqui um IP de classe C para poder facilitar melhor o entendimento, né, daquelas pessoas que, como eu disse no primeiro vídeo, esse vídeo se trata de um vídeo para aquelas pessoas que são iniciantes e intermediários. Então eu coloquei uma classe C porque é uma faixa de rede muito comum, né? Então, continuando. Então aí percebo que aqui já é a rede 1, certo? Então vamos lá. Aí agora eu tenho aqui a minha rede de serviço. E aqui eu já estou usando um /24, certo? E nessa minha rede de serviço vai ser aquela rede a qual que vai ter as minhas VMs. Então aquelas minhas VMs que eu vou ter meu ADHCP, meu servidor web, enfim, todos os serviços que eu for prover na minha rede para os meus usuários, ele vai estar dentro dessa faixa, certo, de IPs, que como vocês podem observar é diferente. Então estou aqui numa rede 0, aqui eu já é numa rede 1, aqui já é numa rede 2, certo, fazendo essa segmentação. E por fim eu tenho a minha rede LAN, certo? Então aqui na minha rede LAN, que eu já estou aqui na subrede aqui, ó, subnet 3. Então outro /24 que eu vou distribuir para as minhas estações de trabalho, certo? E por fim, o meu firewall, que ele vai servir de gateway para as minhas redes LAN, para as minhas redes de serviço e para as minhas redes de servidores. Percebam que ela não tem nenhuma informação, inclusive o meu storage ele não é ligado diretamente, né, ao meu firewall para poder fazer essa comunicação, certo? Então, porque como eu disse, essa conexão é uma conexão ponto a ponto, certo? Eu tenho mais um cenário aqui para mostrar para vocês. Esse cenário aqui é um cenário mais novo, onde a gente pode observar um conceito novo
está sendo utilizado agora, que é a questão da hiperconvergência. Que seria o quê? Seria o compartilhamento do meu armazenamento entre servidores. Então, ou seja, se eu montar um pool, né, entre os meus servidores, né, nesse meu cluster que eu tenho aqui, o que acontece? Eu posso juntar o meu armazenamento dessa máquina com a dessa máquina e criar um único armazenamento compartilhado entre eles. Então, esse conceito é chamado de hiperconvergência. E aí, nesse cenário aqui, a gente pode observar essa comunicação, que também é ponto a ponto, porque assim, essa comunicação ponto a ponto facilita a questão da velocidade do I/O, né, da leitura escrita, tanto no cenário com o storage, como nesse cenário aqui de hiperconvergência. Essa comunicação aqui, nesse caso aqui, se dá via uma placa de rede Ethernet de 10 gigabits, né? Que aí você monta aqui uma rede ponta a ponta entre eles. E veja que nesse caso aqui, ó, eu estou utilizando um /30, né, para poder estabelecer essa comunicação. Somente dois IPs, um IP de um lado, outro IP do outro. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula bônus que eu resolvi fazer para vocês, né? Eu achei importante, antes de começar a questão da instalação, vocês terem essa noção que eu acredito que seja muito importante. Então vamos até a próxima aula. Um forte abraço.